Olá galera, começamos uma aula dentro da disciplina de Mecânica Geral 1, seria uma aula inicial, sistema plano de forças. A gente vai trabalhar um pouquinho de forças vetoriais, alguns exemplos e cálculos relacionados a operações com vetores de forças no plano. No contexto inicial, o que seriam vetores? Bem resumidamente, vetores são grandezas que são definidas por sua intensidade, direção e sentido, a gente já ouviu falar isso várias vezes, e uma representada geralmente de maneira gráfica, em 2D ou 3D, que tem suas componentes vetoriais formadas e que geralmente ela é representada nos livros por essa indicação com a setinha em cima. Algumas grandezas vetoriais que existem na nossa conceituação física, que nós trabalhamos constantemente aqui. Deslocamentos, velocidades, acelerações, forças, momentos e tensões. Aqui, mais especificamente, nós vamos trabalhar com força no plano. Quando eu falo de forças no plano, eu digo que nós vamos trabalhar no ambiente 2D. E quando a gente trabalha no ambiente do 2D, eu faço uma exemplificação aqui, que partindo de um plano cartesiano convencional x, y, onde x representa a direção horizontal e y representa a vertical no plano, toda força representada graficamente por essa setinha, ela tem uma representação aritmética vetorial da seguinte forma: você vai escrevê-la com duas componentes, uma componente x e uma componente y, e você pode escrevê-la também fazendo a definição do módulo, que é equivalente à intensidade do vetor, e com um ângulo diretor. Esse ângulo diretor faz com que a componente x, o nosso fx, seja f vezes cosseno do ângulo e a componente y seja f vezes o seno do ângulo. Mas vamos começar a operacionar isso com forças. Quando a gente tem diferentes forças, a gente precisa estar trabalhando com operações vetoriais, um sistema de operações vetoriais. Então, por exemplo, aqui nós temos as forças P e Q, que somadas elas teriam a resultante R. Lá da geometria analítica, vocês devem ter visto essas operações básicas aqui, que é essa operação vetorial, elas podem ser resolvidas através da lei dos cossenos, leis dos senos ou uma decomposição vetorial. Então, lei dos cossenos, lei dos senos e decomposição vetorial, que é uma forma mais generalista de resolver todos esses problemas. Vamos trabalhar isso em algumas aplicações básicas. A primeira aplicação básica aqui que nós temos é esse exemplozinho de calcular as forças F1 mais F2 e F1 menos F2. Mostrar aqui como trabalhar com isso. Então, vou fazer por decomposição vetorial nesse nosso primeiro exemplo. No primeiro exemplo, nós temos que F1 ele é representado aqui dessa maneira, na direção negativa de x, na direção positiva de y, e que tem um ângulo aqui de 60 graus. Não vou chamar esse ângulo de ângulo diretor, porque na verdade ele é um suplementar aqui, mas as direções dele vão nos ajudar. Então, por exemplo, se eu for fazer essa decomposição, observe que F1 ele vai ter uma composição na direção x e vai ter uma composição na direção y. Na direção x, como ele é negativo, na direção negativa eu vou colocar aqui logo menos o módulo multiplicado. Como eu estou pegando nessa situação aqui essa componente, observe que essa componente ela representaria o cateto oposto ao ângulo de 60 graus. Então, na verdade, aqui eu vou ter F1, vai ser 100 vezes se é cateto oposto, eu vou estar pegando o seno de 60 graus. E na direção y, eu vou ter que, se ele é positivo, e nessa direção, como eu estou pegando o cateto adjacente, eu vou estar pegando o cosseno de 60 graus. Esses valores aqui eu já calculei. Eu vou ter menos, que é negativo aqui, menos 86,60 newtons. E na outra direção eu vou ter 50 newtons. Com as componentes de F2, F2x, F2y. Com F2x eu vou ter 80 positivo, ambos estão na direção positiva. Como eu estou pegando a componente x, é o cosseno de 45 graus. E aqui eu vou ter 80 vezes o seno
de 45 graus. Esses valores aqui, como o seno e o cosseno de 45 são iguais, eu vou ter ambos como 56,57 newtons. 56,57 newtons. Fazendo essa operação aqui, nós podemos ver que F1 mais F2, ele vai ser F1x mais F2x e F1y mais F2y. Resolvendo isso aqui, eu tenho que, vou chamar de F, essa resultante aqui, F, que é igual a F1 mais F2, ela vai ser aqui, já peguei aqui, já fazendo essas operações, menos 30,03 e 106,57 newtons. Se a gente calcular a resultante, se eu pegar aqui módulo de F, que vai ser igual a raiz de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, também trabalhando com módulos, nós vamos ter que o módulo dessa força F vai ser 110,72 newtons. Calculando o ângulo diretor, nós temos que o nosso ângulo diretor, que eu vou chamar aqui de θ, ele é de 105,73 graus. Então, eu estou arredondando sempre com duas casas decimais. Como é que ficaria isso em termos gráficos? Tendo um plano cartesiano aqui, x e y, o nosso vetor diretor, ele estaria aqui. O nosso vetor resultante, melhor dizendo, ele ia ter um módulo de 110,72 newtons e ia ter um ângulo de 105,73 graus, beleza? A operação com F1 menos F2 seria análoga e a gente apenas ia alterar os sinais aqui, onde ia entrar o menos F2 e aqui, consequentemente, menos F2y nas componentes x e y, beleza? Eu tenho essas duas forças aplicando num anel, tenho os valores dos ângulos, 20 e 30 graus, só que eu tenho que a resultante dele é na direção vertical. Eu sei que a resultante vai seguir essa direção aqui do eixo y para baixo. E eu interesso saber os valores de F1 e F2. Vamos resolver esse probleminha aqui. No nosso segundo problema, eu vou resolver de uma outra forma. Eu tenho um vetor F2, que eu não sei quanto é. Tenho um vetor F1, que eu também não sei como é. Observe que eu mudei a posição do F2, mas eu não estou alterando a direção e o sentido dele, nem a intensidade. Eu apenas fiz com que o fim de um vetor coincidisse com o início de outro vetor. Vamos observar que o vetor resultante, nosso vetor soma, ele está na direção vertical, conforme o problema indica. E ele tem uma intensidade de 1000 newtons. Essa intensidade eu conheço. Eu conheço também esses ângulos aqui. Eu sei que esse ângulo vale exatamente 30 graus, é o meu θ. Eu sei que esse ângulo aqui, ó, vale 20 graus. É o ângulo semelhante aqui, então esse também vale 20 graus. Como a soma dos ângulos internos precisa dar 180 para qualquer triângulo, eu tenho que 20 com 30 é 50, então para completar 180 aqui eu preciso ter 130 graus. Aplicando a lei dos senos, a lei dos senos ela pode ser resumida na expressão de que
As intensidades dos vetores serão proporcionais aos seus senos dos ângulos opostos. Então, eu tenho aqui 1000 aqui, dividido pelo seno do ângulo oposto. Oposto a 1000 eu tenho seno de 130 graus. Isso aqui, pegando os outros valores, F1 com seno de 30 graus, então F1 sobre seno de 30 graus, e F2 sobre seno, se F2 está aqui, seno de 20 graus. Então, consequentemente, eu vou fazer essas operaçõezinhas aqui no sistema. Posso pegar só essas duas igualdades, depois só a primeira e a última. Eu vou ter que F1 vai ser 652,70 newtons, enquanto F2 vale 446,47 newtons. Então, a gente usou a lei dos senos e rapidinho resolveu. O terceiro e último problema, ele traz 3 forças no mesmo plano. Quando a gente tem 3 forças, a gente pode resolver por leis dos senos e cossenos separadamente, faz 2 e o resultado soma com a terceira. Mas nesse caso, eu vou preferir fazer tudo junto, operando por decomposição vetorial. Vamos lá, vou pegar todas as forças. F1 vai ter uma componente em x, que vai ser 600, observa que ambas são positivas, cosseno de 45 graus. Ele vai ter uma componente, vou colocar aqui, F1y, que vai ser 600 vezes o seno de 45 graus. Vou colocar os resultados aqui já já. Da mesma forma, F2, observe que F2 tem a componente em x negativa, 800 vezes seno de 60 graus, e F2, na direção y, eu tenho positivo, 800 cosseno de 60 graus. E F3, da mesma forma, F3 eu tenho menos 450 vezes seno de 75 graus. E eu tenho F3 na direção y como menos 450, também é negativo, vezes o cosseno de 75 graus. Só apagar aqui. 75 graus. Pegando esses resultados aqui, nós temos esse primeiro valor, vai dar 424,26 newtons. O segundo valor, menos 692,82 newtons. E menos 434,67 newtons. 424,26 newtons. 400 newtons e menos 116,47 newtons. Somando esses valores aqui, nós vamos ter que F1x mais F2x mais F3x é igual a menos 703,23 newtons. E F1y mais F2y mais F3y vai ser igual a 707,79 newtons. Calculando a resultante, que seria a fórmula esse aqui é o quadrado mais esse aqui é o quadrado raiz, seria equivalente ao Teorema de Pitágoras, nós temos que a resultante, que eu vou chamar aqui de R, seria 997,74 newtons. Isso aqui, o módulo. E o ângulo diretor foi 134,81 newtons. Que nós temos graficamente, então, plano x, y, nós teríamos um vetor
de densidade 997 nessa direção, cujo ângulo foi de 134,81 graus. Eu coloquei aqui newtons, mas seria graus. Beleza?